Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento Desmistificando a Dislexia e o TDAH. Vou esperar só uns minutinhos para o pessoal entrar e a gente já começa o nosso evento. Boa noite a todos. Ei, Elson, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Cristina, saudade de você também. Beijo no Heitor. Que legal ver tanta gente bacana aqui comigo, gente. Que prazer para mim poder falar com vocês. Boa noite, Osana, tudo bem? Seja bem-vinda. Ah, o Heitor tá me mandando um beijo aqui, manda outro pra ele, saudade desse pequeno. Beijo, Heitor. Ei, Marilúcia, bem-vinda. Bem-vinda, Edna. Bem-vindo, pessoal. Ei, Ana. Ei, Soni, bem-vinda. Ei, Laura, bem-vinda, tudo bem? Me deem só mais um minutinho que a gente já começa esse bate-papo, combinado? Oi, Fernanda, tudo jóia? Bem-vinda. Que delícia ver tanta gente aqui, gente, que delícia. Primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês, porque eu estou assim, amando esse evento, eu estou adorando a possibilidade de conversar com tantas pessoas diferentes a respeito de um assunto que a gente tem, principalmente nas minhas aulas, discutido tanto, né? Muitos alunos meus estão aqui, que felicidade minha, muitos pacientes, mães de pacientes estão aqui também. E eu tenho pessoas de todos os lugares do Brasil assistindo essa live, que entraram no grupo, e eu estou infinitamente grata a todos vocês. Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Érica Tasca, eu sou fonoaudióloga e sou neuropsicopedagoga clínica. Por que é que eu quis falar, lancei esse evento com o nome Desmistificando o TDAH e a Dislexia? Porque olha só, está sendo cada vez mais comum chegar nos nossos consultórios, tanto da fonoaudiologia quanto da neuropsicopedagogia, pacientes que têm pacientes que... Vocês me ouvem bem? Eu estou falando aqui como se tivesse tudo certo. Vocês me ouvem bem? Por favor, coloquem aqui para mim. Vocês me escutam bem, gente? Ótimo. Obrigada. Por gentileza, tem essa setinha aqui embaixo, que assim, ó. Se vocês acharem que pessoas precisam escutar o que a gente vai conversar aqui, por gentileza, mandem a nossa live para as pessoas que vocês conhecem, que precisam também saber do que a gente vai conversar aqui. Então, voltando. Por que é que eu
decidi falar sobre este assunto, porque cada vez mais tem chegado nas nossas clínicas, nos nossos consultórios, vindo tanto dos profissionais médicos quanto dos profissionais da educação, pacientes ou alunos com diagnóstico de TDAH e dislexia. Diagnósticos feitos cada vez mais cedo, diagnósticos feitos cada vez mais rápidos. E já para começar a balançar vocês, eu quero dizer que eu tenho 18 anos de formada dentro da atuação da aprendizagem e até hoje eu não consegui achar um TDAH real e um disléxico real. Mas todo santo dia aparece aqui para mim pessoas, sejam crianças, sejam adultos, que acreditam ter TDAH ou foram diagnosticados como TDAH ou com dislexia. E às vezes os dois. E antes da gente conversar do que exatamente é um TDAH e uma dislexia, como transtorno, porque são transtornos do neurodesenvolvimento, e como descreve o DSM, que é um manual médico que descreve as patologias mentais, lá no DSM está escrito assim, que o TDAH e a dislexia compõem um grupo de transtornos mentais chamados transtornos do neurodesenvolvimento. O TDAH existe? Existe. Enquanto transtorno? Existe. A dislexia também? Também. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui hoje é que, antes de chegar a um diagnóstico de TDAH e dislexia, a gente precisa avaliar muitos outros aspectos antes. Aspectos que são intrínsecos, que são da pessoa, do indivíduo, e aspectos que são extrínsecos, que estão fora da pessoa, que normalmente tem a ver com o ambiente ou os ambientes que esta pessoa está inserida. Então vamos lá. Antes de falarmos sobre os transtornos, eu preciso falar para vocês sobre o que é o normal, sobre o que é o típico, como a gente costuma dizer. Já vou pedir desculpas para vocês, porque minha garganta tá irritada e de vez em quando eu vou tossir, tá? Como agora tá dando vontade de fazer. Só um minuto. Já voltei. Então, o nosso cérebro, quando a gente fala de transtornos de neurodesenvolvimento, nós estamos falando de alterações determinadas geneticamente e que vão impedir o funcionamento de determinadas áreas neurológicas. E por conta disso, esses pacientes, esses indivíduos têm características específicas. Vamos chegar a falar sobre todas elas. Então, como é que a gente aprende? O que é o normal de acontecer? Quais são os fatores intrínsecos que precisam ser observados, estimulados nos indivíduos para que a gente consiga construir a capacidade de prestar atenção, de memorizar, de manipular a memória e a atenção e ainda de arquivar aquilo que a gente aprendeu na memória. Como é que se constrói a atenção dentro do nosso cérebro? Como é que se constrói a memória dentro do nosso cérebro? O que eu preciso ter desenvolvido para conseguir ler, entender aquilo que eu estou lendo, escrever, fazer conta? De que eu preciso? Do que eu estou falando? O que você está falando, Érica? Então vamos começar a falar de neurociência aplicada à educação.
O nosso cérebro, aliás, tudo que a gente aprende vai parar no nosso cérebro. Então, se alguma pessoa falar para vocês assim, é coisa da sua cabeça, normalmente ele está certo, porque tudo que a gente aprende está lá em algum lugar do nosso cérebro, ou participando vários lugares lá dentro do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro ele é dividido em duas partes, chamadas de hemisférios cerebrais. Cada parte ou cada hemisfério é subdividido em outras 5 regiões. E cada região dessa vai processar e analisar coisas diferentes. Então é como se fosse cada um no seu quadrado. Mas dependendo da atividade que o meu cérebro é exigido, eu vou acionar uma ou mais áreas neurológicas para participar deste processo. Então, se a aprendizagem é um construto do nosso cérebro que depende de várias áreas neurológicas, a premissa é, a gente precisa então entender que áreas são essas, quais são estas habilidades e ainda como é que a gente reabilita ou estimula estas habilidades. Se cada lado do nosso cérebro subdivide-se em outras 5 regiões, uma delas, que é a região frontal aqui na testa, aqui dentro tem 2 áreas importantes para a aprendizagem. Primeira delas é a parte motora, área motora primária, que fica mais ou menos nessa região, nós que usamos arco de cabeça, tiara, né? Se a gente colocar a tiara na frente da orelha, vai ser mais ou menos nesta região que a gente tem a área motora primária. Então, tudo que se move no nosso corpo de forma voluntária ou não está sobre o domínio da área motora primária. Outra região é mais pertinho aqui do da nossa testa, tem a região pré-frontal. A região pré-frontal, ali estão regiões específicas que nos dão a capacidade de desenvolver habilidades de funcionamento executivo. O que isso significa? A nossa capacidade de autorregulação do nosso comportamento está aqui no pré-frontal. Nossa capacidade de planejar situações e executar de formas distintas está aqui no nosso pré-frontal. Para ficar mais clara a atuação do nosso pré-frontal, imaginem, por favor, o nosso cérebro como uma grande orquestra. Na orquestra, nós temos o cara que organiza e que dirige tudo isso, que é o maestro. Então, o nosso pré-frontal é o nosso maestro da orquestra cerebral. Se vocês pararem para pensar, cada grupo de instrumentos e seus instrumentistas alojam-se, ocupam-se de um lugar específico dentro da orquestra. Eu não tenho instrumento de sopro junto com o pessoal da percussão. Eu não tenho a galera da bateria junto com o pessoal do violão e da guitarra. Cada lugar ocupa um grupo específico de instrumentos e os seus tocadores. No cérebro é exatamente a mesma coisa. Cada lugar do cérebro vai processar e analisar coisas diferentes, comandados, organizados pelo maestro, que é o nosso pré-frontal. Então, de novo, a nossa aprendizagem, ela acontece por via sensorial. O que isso quer dizer? Existem lugares específicos no cérebro que alojam aquilo que, e processam e analisam aquilo que os nossos órgãos do sentido percebem.
principalmente falando de aprendizagem, de leitura, de escrita, de interpretação leitora, de capacidade de atenção e de memória, nós estamos falando das porções sensoriais vinculadas à audição e à visão. Ah, Érica, os outros órgãos do sentido têm representatividade? Tem. São importantes para a aprendizagem? São. Porém, se a gente colocar numa escala de importância, a audição e a visão, elas ganham em disparada de todas as outras, em termos sensoriais. A nossa audição, ela é processada aqui nas laterais, na região do cérebro, chamada de lobo temporal. Eu tenho um lado direito, um temporal direito, e um temporal esquerdo. Outra área importante é aqui na nuca, o lobo chamado de lobo occipital, que processa e analisa aquilo que o nosso olho traz de informação. Então, a nossa área de percepção visual está aqui atrás, na nuca. E a nossa percepção auditiva está nas laterais, aqui no lobo temporal, certo? Quando a gente fala de processamento dessa informação sensorial, primeiro a gente precisa identificar, falando daquilo que é intrínseco do sujeito, a gente precisa avaliar o cérebro como um todo, para dizer em que área ou em que áreas podem existir defasagens para justificar a queixa de não conseguir permanecer atento, não conseguir se manter quieto, não conseguir esperar a sua vez, não conseguir organizar a parte motora para se fazer ficar quieto quando necessário. Organizar, por exemplo, a nossa condição auditiva de perceber e analisar os padrões acústicos para entender a diferença de um P e um B, do T e do D, do F e do J, por exemplo, do F e do V, do X e do J. Quando a gente fala de funcionamento neurológico para aprendizagem, a gente precisa necessariamente avaliar o funcionamento executivo para saber se o cara que organiza o nosso cérebro, se ele está organizado ou se não está. Depois a gente precisa avaliar as questões auditivas e as questões visuais. Mas quando a gente fala de investigar as questões auditivas, nós estamos falando de um processo dentro da audição que pouco se fala por aí. Quando a gente fala de audição, normalmente a gente para a investigação no primeiro passo e não acaba estimulando, aliás, a gente não acaba investigando todo o processo auditivo. Porque eu falo de acuidade auditiva, de processamento sensorial auditivo, eu falo de atenção auditiva, eu falo de memória auditiva. Então, se eu não investigo todas essas etapas do sistema auditivo, eu não fiz todas as avaliações. Então, eu posso estar pecando, por exemplo, dizendo que a criança não tem, ou a pessoa não tem um problema auditivo, só que eu pedi para fazer só uma audiometria. E a audiometria é o exame que avalia somente a parte periférica da audição, que nos dá a capacidade de perceber se existe som, se não existe som. Toda a análise que a gente faz dentro desse aspecto acústico já não é mais o ouvido que faz, é justamente a parte neurológica vinculada à audição. Para depois eu ter condição de ter atenção àquilo que eu estou escutando e analisando. Para que depois eu consiga
memorizar, guardar na minha memória e tirar da minha memória auditiva aquilo que me convém naquele momento. Então, para eu lembrar de uma história que alguém me contou, ao me contar a história, essas palavras vão entrar no meu ouvido, vão ser analisadas pelo meu cérebro e vão ser arquivadas num lugar específico chamado hipocampo. De lá, eu consigo resgatar essas informações para recontar a história. Caso, por algum motivo, a memória não esteja funcionante, o que a gente precisa sempre ter em mente é: a memória é um construto que antes vem o processo de atenção, que antes vem o processo de atenção e antes do processo de atenção vem o processamento sensorial. E antes do processamento sensorial eu tenho a acuidade sensorial. Ou seja, quando a gente passa ou para a investigação sensorial na acuidade, todo o resto do sistema não sendo avaliado, a gente não pode dizer que avaliou o sistema auditivo como um todo. Justamente porque parte do processo foi investigado e parte não foi, eu não posso atribuir déficits atencionais ou de memória às questões auditivas, e principalmente eu não posso dizer e determinar que uma pessoa desatenta, ela é desatenta porque o pré-frontal não está funcionando. Porque às vezes, aliás, para se ter a atenção, eu preciso anteriormente ter a acuidade sensorial, tanto da visão quanto da audição, e preciso também processar estas informações. E o que é processar em termos neurofisiológicos? É a velocidade com que a informação sai do órgão do sentido para atravessar o cérebro e chegar lá na minha área de atenção e de memória, para eu conseguir manipular aquela informação e conseguir dar respostas a partir daquela informação que eu recebi. Então vamos lá. Existe a possibilidade de vocês, com perda de audição, prestarem atenção ou terem a capacidade de prestar atenção num som específico que vocês não conseguem ouvir? Depois disso, se eu tenho uma dificuldade para ouvir o som, automaticamente eu vou ter dificuldades para analisá-lo, que já é processamento sensorial. Automaticamente eu vou ter dificuldades para prestar atenção naquele som. E automaticamente eu vou ter dificuldades para memorizar, guardar na minha caixinha de memória aquele som ou aquela mensagem que eu estou vendo ou ouvindo. E detalhe, gente, quando alguém falar para vocês assim: eu tenho déficit de atenção, a primeira coisa que vocês precisam sempre perguntar é: atenção auditiva ou visual? Porque a atenção é um construto do nosso cérebro que 50% depende do nosso pré-frontal, do cara que organiza. Mas 50% tá na via sensorial, auditiva e visual, principalmente. Porque vamos lá, se eu estou prestando atenção em alguma coisa, esta alguma coisa é alguma coisa que eu ouvi ou alguma coisa que eu estou vendo.
Tem gente que não consegue prestar atenção, por exemplo, quando está com um barulho competitivo. Não consigo prestar atenção numa conversa se a televisão estiver ligada, se outro som estiver ligado, fazendo competição com o som original que eu estou vendo, que eu estou ouvindo. No nosso sistema auditivo, ele é capaz de selecionar aquilo que nos é importante naquele momento e isolar o restante das informações sensoriais que não são importantes naquele momento. Mas estas habilidades são treinadas. Estas habilidades precisam ser desenvolvidas nos indivíduos. Caso não sejam treinadas, não serão desenvolvidas. Ao não serem desenvolvidas, podem gerar características desatentas no indivíduo, mas isso em nada pode ser diretamente ligado a um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Voltando, o nosso cérebro se divide em duas partes, e essas partes, chamadas de hemisférios cerebrais, são repartidas em outras 5 regiões. A região auditiva, a região visual, aqui em cima a região tátil-sinestésica, aqui na frente a região de executivo, de organização do nosso sistema sensorial, lá por dentro a nossa região da emoção e a área motora aqui, certo? Vamos lá, para a gente aprender a ler, para a gente aprender a ter atenção, eu preciso ter desenvolvido no meu cérebro todas as habilidades de funcionamento executivo e de sensorial, tanto auditivo quanto visual. Se por algum motivo eu não for estimulada para o desenvolvimento destas habilidades, eu tenho defasagens no neurodesenvolvimento, mas elas não são transtorno. Então vai uma dica para vocês, para ficar muito claro para vocês. Quando é que a gente fala de um transtorno de desenvolvimento? Quando, e isso está escrito no manual que descreve esses transtornos chamados DSM-5. No DSM está escrito assim: para se considerar um transtorno de neurodesenvolvimento, a habilidade em defasagem precisa ser treinada por pelo menos 6 meses, sem nenhum ganho daquela habilidade. Aí sim, começa-se a pensar na possibilidade de que aquele indivíduo possa ter um transtorno de neurodesenvolvimento que o impossibilita ou dificulta consideravelmente a aquisição natural daquela habilidade. Da habilidade de leitura, da habilidade de escrita, da habilidade de compreensão da leitura. E aí vocês podem estar se perguntando: Érica, habilidade de leitura não já subentende-se uma habilidade da compreensão da leitura? Não. Por que que não? Porque primeiro, aprender a ler significa decodificar palavras, identificar que uma sequência de letras tem uma sequência de sons e esta sequência de sons eu vou verbalizar. Por exemplo, a sequência de letras do S, do A, do P e do O, do S, A, P, O, vai dar o sapo. E qual o significado deste sapo? O bicho que
mora na lagoa, certo? E que não lava o pé na música infantil. Por exemplo, só que se a criança tem uma dificuldade de ouvir ou de processar esta sequência de sons, ela pode estar escutando, por exemplo, quando você está dizendo, ela pode estar escutando sapo ou sapo ou sapo. Concordam comigo que a percepção que vocês têm deste som muda quando eu falo sapo, quando eu falo sapo e quando eu falo sapo? Se a condição de compreensão deste som está fora do padrão de normalidade para a idade do neurodesenvolvimento, esta criança vai arquivar ou criar memórias equivocadas daquela sensação. Este é o grande problema, porque eu vou gerar memórias alteradas dentro do cérebro da criança que passa a escutar, por exemplo, como se tudo fosse mais opaco, como se tudo fosse mais sem vida, vou colocar dessa forma. Porque olha só, eu preciso que vocês façam agora participem comigo de uma experiência, porque entender como que as pessoas escutam com perda de audição é muito difícil para quem não tem perda de audição. Então eu vou mostrar para vocês agora como que muda a percepção auditiva quando eu tenho uma alteração auditiva periférica, ok? Então eu vou continuar falando com vocês do jeito que eu estou falando aqui agora, e eu peço por gentileza que vocês coloquem os 2 dedos tampando o ouvido desta maneira, ó, desta maneira, os 2 ouvidos. Um dolaci já, valendo, pode fechar os 2 ouvidos. Eu vou continuar falando do mesmo jeito que eu estava falando antes. Então eu gostaria que vocês agora experimentassem isso que vocês estão experimentando ao tapar os ouvidos. Dá pra gente já uma sensação de como é escutar com uma perda leve, uma perda auditiva leve. E sabe quando é que a gente tem muito essas perdas leves, gente? Em crianças ou adultos que têm muito problema respiratório. Porque nós alérgicos de plantão, quando a gente faz nas rinites da vida ou nas amidalites da vida, normalmente existe uma variação de pressão dentro do ouvido. Quem é que nunca sentiu isso, né? Quando a gente está gripado ou quando a gente está começando a gripar ou está com uma coriza, que a gente tem a sensação de ouvido entupido. Esta sensação de ouvido entupido é uma variação de pressão dentro do ouvido que é organizada por uma estrutura chamada tuba auditiva. Nós alérgicos de plantão, porque eu sou alérgica, a gente normalmente tem muitos episódios desta alteração auditiva. Então é como se as crianças, e agora vocês podem, por favor, tirar as mãos dos ouvidos, coloquem aqui embaixo para mim, nos comentários, o que vocês perceberam de diferente ao colocar a mão no ouvido e continuar me escutando. Coloca aqui pra gente, para compartilhar, por favor. Então assim, ó, todas as vezes que a gente tem uma questão auditiva, seja periférica, seja central, ela vai ter um impacto direto na nossa capacidade atencional. Laura colocou que sentiu aflição. Pois é, Laura, só que as nossas crianças não têm ainda a capacidade de compreender esse universo de aflição, não é? Uma sensação horrível. Então vamos lá, um som distante as pessoas estão colocando aqui. Imagina essas crianças, por exemplo, numa sala de aula
com barulho competitivo e ainda tendo que fazer um esforço sobrenatural para prestar atenção no que a professora está falando. Não é fácil, gente, se dispersar. Não é fácil prestar atenção em qualquer outra coisa, porque é difícil prestar atenção naquilo que eu nem estou escutando direito. Por isso que a gente precisa sempre, quando tem a desconfiança de que eu possa ter uma alteração de atenção, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma investigação de acuidade sensorial. Ou seja, procura um otorrino ou uma fonoaudióloga que faça avaliação auditiva e faça uma audiometria. Procure seu médico oftalmologista e faça um exame de acuidade visual, porque nas grandes maiorias das vezes, uma alteração, uma dificuldade com leitura pode ser somente um grau que a criança precisa colocar na lente do óculos. Colocou o grau no óculos, tá tudo resolvido. A gente precisa entender que para construir habilidades, a gente precisa primeiro ter ferramentas para construir estas habilidades. E estas ferramentas no nosso cérebro estão vinculadas justamente à acuidade sensorial e ao processamento sensorial. E tem uma coisa que é muito importante e que diferencia a audição da visão, que é um terceiro ponto que na visão também precisa ser investigado e que normalmente não é investigado, nem levado em consideração. Quando a gente fala das questões visuais, então, a gente tem também as questões de acuidade visual, nós temos também o processamento sensorial da visão e o terceiro ponto é a coordenação dos olhos quando eu estou fazendo uma leitura, que a gente chama de movimento sacádico de leitura. E o que seria esse movimento sacádico? Quando a gente vai ler, os nossos olhos precisam fazer convergência, eles precisam olhar para o mesmo ponto e a partir daqui fazer um movimento coordenado dos dois olhos na busca das outras palavras que estão naquela linha do texto. Quando chega no final da linha, eu tenho que voltar os meus olhos para a posição, para a linha de baixo e continuar o meu rastreio. Acabou a segunda linha, eu volto no início da terceira linha e continuo pesquisando e procurando as palavras para eu entender que palavra é aquela e o seu significado. Crianças ou pessoas com alteração neste movimento, nesta coordenação visual para a leitura, podem se passar como disléxicos, podem se passar como com dificuldades na compreensão da leitura, na velocidade com que eu faço essa construção da leitura. Pode passar também como desatento. Porque, menino, você não está prestando atenção, não? Você está pulando a linha. Você está lendo a palavra errada. Menino, mas você está olhando para a palavra e não está falando ela certa? Ao olhar para a palavra, ao mover os meus olhos na busca da palavra subsequente, na linha do texto, podem acontecer falhas na precisão do movimento. Ao se mover de forma incoordenada, eu também deixo para trás esta precisão ao olhar para a palavra. Por isso é muito comum para quem tem esta alteração não dizer palavras, parte das palavras, suprimir conectivos, palavras menores, ainda saltar palavras e não dizê-la. Aí você fala, gente, esse menino não está enxergando direito. Não. E aí você vai no médico oftalmologista e fala, ele deve estar com problema de vista. Você vai no médico oftalmologista e sai de lá com laudo de normalidade. Aí você fala, Jesus, o que eu faço agora?
porque eu tinha certeza que esse menino não enxergava direito e agora o médico está dizendo que está normal. Lembrando mais uma vez, quando a gente para a investigação no processo de acuidade, que é a primeira coisa que a gente precisa avaliar, a gente acha que avaliou todo o sistema quando a gente só começou a investigação. Então, de novo, a investigação precisa sim começar pela acuidade, porque ela é a porta de entrada do sistema sensorial. Mas depois eu tenho processamento sensorial e eu ainda tenho atenção e memória para serem construídas de acordo com essa evolução e desenvolvimento do processamento sensorial. Alterações de acuidade de processamento vão impactar diretamente na capacidade de atenção e na capacidade de memória. Tudo isso que a gente está falando aqui, desculpa, tem a ver com o que é intrínseco do ser humano, do neurodesenvolvimento daquela pessoa. Só que, por que tem gente que evolui mais rápido e tem gente que não evolui tão assim? Por que existem esses atrasos? E aí vocês precisam considerar alguns aspectos. Primeira coisa que a gente precisa entender naquele indivíduo que está com defasagem no processo de leitura, interpretação, de atenção e tudo mais, é qual foi a condição de nascimento desta pessoa. Por quê, gente? O cérebro está totalmente maduro ao nascer com 40 semanas. Todas as pessoas que nascem abaixo das 40 semanas têm fator de risco para o não desenvolvimento de habilidades específicas e especializadas do nosso cérebro. E quando a gente fala de leitura escrita, aritmética, tudo isso é especializações da atenção, da audição, da visão e do funcionamento executivo. Então vamos lá. De novo, como diz o DSM, está escrito lá, gente, para ser considerado um transtorno, estas habilidades auditivas, visuais, de leitura, de matemática, de ortografia, de autocontrole, autorregulação do comportamento, precisa ser estimulada de forma correta por pelo menos 6 meses e não havendo melhora daquela habilidade neste período de 6 meses, aí sim considera-se a possibilidade deste indivíduo ter um transtorno de neurodesenvolvimento. Então agora eu quero a participação de vocês. Dá para fazer diagnóstico de transtorno de neurodesenvolvimento com 15 minutos? Com um único profissional? O que vocês acham? Tem condição de receber? É por isso que cada vez mais nós estamos chegando com um número altíssimo de pessoas laudadas como TDAH, como dislexia, sem serem de fato. E o grande problema é que, ao ser diagnosticado, esta criança recebe, ou este indivíduo recebe um carimbo dizendo: eu tenho alguma coisa. Só que na grande maioria das vezes usa-se esta coisa para justificar inabilidades da criança e não como ponto de apoio para o desenvolvimento.
Porque o laudo nada mais é, ou deveria ser, na verdade, um indicador de que quais habilidades estão defasadas naquela criança e o que eu preciso estimular naquele indivíduo. Certo? Sem isso, gente, não dá para fazer diagnóstico e fechar diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento sem que antes sejam investigados todos esses funcionamentos neurológicos e a construção das habilidades de leitura e escrita. Porque vamos lá, ao avaliar as questões intrínsecas da criança, nós estamos justamente avaliando as condições de aprendizagem daquele sujeito. Se estão fora do padrão que a gente espera para o neurodesenvolvimento daquela faixa etária. E ainda se estão aquém ou além daquilo que a gente espera. Mas existem fatores que são extrínsecos. Por exemplo, crianças que, por exemplo, não são estimuladas a enfrentar seus próprios desafios. Uma família que, por exemplo, super protege e por excesso de zelo impede a criança de desenvolver atividades básicas do dia a dia, fazendo por ele o vestir a roupa quando ele tem condição de fazer, o calçar o sapato quando ele mesmo tem condição de fazer, o carregar uma sacola para ajudar, por exemplo, a mãe ou o pai a descarregar o carro, a levantar quando ele mesmo cai, a descer da cadeira quando ele subiu. Porque se todas as vezes que ele sobe na cadeira, tem alguém que busca ele da cadeira e coloca no chão, ele não vai conseguir desenvolver habilidades para descer da cadeira, que é exatamente o mesmo lugar que eu vou precisar desenvolver para saber abstrair a matemática e parar de contar nos dedos, para saber manipular essas informações dentro da nossa cabeça sem precisar do concreto, sair do concreto para o abstrato. Todas as vezes que a gente faz pela criança ou pelo outro aquilo que ele já tem condição de fazer, o que nós estamos fazendo é dificultando o desenvolvimento desta criança. Só que lá na frente, quando essa criança for para a escola, quando essa criança precisar permanecer sentada por mais tempo, aprender que a minha vez agora você espera, e a sua vez é a minha vez de esperar, essa criança não vai ter essa condição desenvolvida. Por isso, a gente tem cada vez mais crianças com um neurodesenvolvimento atrasado para a idade, mas e que em nada pode ser a priori dito como um transtorno de neurodesenvolvimento. Então fica a dica para vocês, porque está escrito no DSM, não é a Érica que está falando, que lá, e esse DSM é o manual onde está descrito, por exemplo, é de lá que a gente tira o CID para dizer qual é a patologia, qual é o transtorno, qual é a doença que aquele indivíduo tem. Quando o laudo médico, no laudo médico que vem um CID, este CID tem por base aquilo que está escrito no DSM. Então, gente, outra questão que é super importante da gente falar aqui é justamente as questões intrínsecas da criança têm a ver muito com o ambiente que ela está, a forma como ela foi estimulada a desenvolver estas habilidades. Na grande maioria das vezes,
as crianças estão sendo cada vez menos estimuladas em vários aspectos sensoriais e executivos, e por conta disso a gente continua exigindo um nível de desenvolvimento que as crianças cada vez mais têm dificuldade em nos dar, porque simplesmente não foram estimuladas para tal. Parece absurdo dizer isso, mas é esta a realidade que a gente tem encontrado cada vez mais nos nossos consultórios. Crianças e pessoas com dificuldades no desenvolvimento de habilidades, de atenção, de memória, de linguagem, porque não foram estimuladas para tal. Crianças com 6, 7 anos diagnosticadas com dislexia que ainda nem começaram a ler. Amanhã, porque, gente, vocês repararam que eu falo demais, né? E agora aqui já tá 19h50, daqui a pouco a nossa live cai. Jesus! Então amanhã a gente vai conversar um pouco mais. E eu vou dar exemplos de pessoas que já me autorizaram a usar o exemplo deles para a gente conversar muito especificadamente da construção da leitura e da escrita e da compreensão leitora, da aritmética, como que se desenvolve a atenção no nosso cérebro, para depois a gente entrar para dizer quando é de fato um TDAH, quando é de fato uma dislexia, quais são, o que a gente precisa avaliar nesses indivíduos e o que a gente precisa descartar antes de chegar num laudo de fato de um transtorno. Porque fica mais uma fala minha para vocês. Diagnóstico de TDAH e diagnóstico de dislexia são diagnósticos por exclusão. O que isso significa, gente? Antes de dizer que é um transtorno, eu preciso necessariamente investigar tudo aquilo que pode, de alguma maneira, interferir na aquisição daquela habilidade. Então, aquilo que é intrínseco do sujeito e aquilo que é extrínseco do sujeito. Porque, às vezes, aparecem pessoas aqui para serem avaliadas e que não têm absolutamente nenhuma alteração neurofisiológica, mas não estão sendo estimuladas como deveriam, por exemplo, num método de alfabetização que desenvolva as habilidades auditivas e visuais e de funcionamento executivo necessárias para a construção da habilidade de ler. De novo, só para eu deixar um gostinho para amanhã, porque já faltam 8 minutos, eu tô de olho aqui para eu não cair antes de falar. Antes de tudo, para amanhã, eu gostaria que vocês, por favor, convidassem mais pessoas que seria bacana escutar o que a gente está falando, se fez sentido para vocês aquilo que eu estou trazendo hoje. Mostrem para mais pessoas, para que mais pessoas saibam que não é simplesmente no primeiro diagnóstico ou no primeiro profissional que você que vai te fechar um laudo de TDAH e dislexia. Que este laudo, ele é um laudo conjunto e precisa ser muito bem estruturado para que as defasagens, as possíveis defasagens dos sistemas neurofisiológicos de atenção, memória, funcionamento executivo, audição e visão sejam extremamente avaliados, reabilitados e a partir daí dar condição para esta criança aprender a ler, a escrever, a fazer conta e a conseguir planejar, executar e prestar atenção naquilo que você está propondo de atividades. Amanhã nós vamos conversar um pouco mais especificadamente sobre o TDAH e dislexia, mas principalmente como é que o cérebro aprende a ler e escrever e como é que vocês podem estimular os pequenos de vocês
sejam seus filhos, sejam seus alunos, e principalmente atentar se esta criança está tendo esse tipo de dificuldade, por onde eu começo a investigação desta criança? Aonde eu vou? Quem é que eu procuro? Porque munidos dessas informações, fica muito mais fácil esse trajeto que vocês caminham na investigação destas habilidades, certo? Então, amanhã nós vamos conversar a respeito disso de uma forma muito mais específica. E lembrando que existem muitas formas da gente avaliar as crianças para saber, e os indivíduos, para saber se pode ser ou não uma questão auditiva ou visual e de funcionamento executivo. E caso seja, como é que eu vou estimular? E vocês vão entender que cada vez mais nós vamos conseguir desmistificar o TDAH e a dislexia, para de fato fazer um diagnóstico correto, uma intervenção correta, para devolver para as nossas crianças, para os indivíduos que passam pela gente, a capacidade de aprendizagem. E ainda assim, digo mais, a confiança de que eu consigo fazer. E a partir daí, a minha possibilidade de querer fazer, de ter interesse em fazer, também melhora muito. Então amanhã nós vamos conversar um pouco mais sobre isso. Aguardo todos vocês. Muitíssimo obrigada por cada um que participou aqui. Eu tô lendo algumas coisas que estão participando aqui, das pessoas que estão escrevendo. Muito, muito, muito obrigada. E de fato, eu acredito que quanto mais a gente compartilha conhecimento, melhora a vida da gente e das pessoas que estão em volta da gente. Um grande beijo a todos vocês. Daqui a pouco a gente vai ser eliminado do Big Brother aqui. E um beijo a todos e a todas. E essa live vai ficar gravada. E divulguem para quem vocês acharem que precisem ver. E aí amanhã a gente tem um novo encontro no mesmo bate-horário aqui no Insta do INAF, tá bom? Beijo a todos. A live vai ficar gravada assim. Um beijo a todos e muito, muito, muito obrigado, tá certo? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchauzinho. Amanhã no mesmo horário. Amanhã às 19 horas, hein? Espero vocês aqui. Boa noite, gente. Vamos com Deus.